Alô, estou chegando de um bom café da manhã com dois queridos amigos. Meu amigo de infância, Salles Gaudêncio, que mora em João Pessoa, e a minha amiga Denise Milan, artista plástica, cuja instalação na Bienal de São Paulo é uma das grandes atrações e a Bienal vai fechar domingo, então eu quero aproveitar para recomendar a sua ida à Bienal, para ver toda a Bienal e principalmente a instalação da Denise. Aqui está o livro Linguagem da Pedra, que ela acaba de me presentear, e que é um livro que tem as obras dela, né? Aqui está o livro, e lá na Bienal tem um livro mais completo sobre a instalação. E ontem eu recebi pelo Sedex o Romance da Besta Fubana, de Luiz Berto. Luiz Berto, o Papa Aberto, esse livro ganhou muitos prêmios. O livro é maravilhoso, ganhou muitos prêmios. Ele descobriu num sebo aí, um exemplar, mandou para mim, eu agradeço muito. E convoco você a ver o Luiz Berto. O Luiz Berto, o Papa Aberto, ele é um gordo assim como eu, engraçadíssimo, muito mais engraçado do que eu, e firme no combate dele. Nós dois combatíamos o PT e o Lula, quando o PT e o Lula ainda eram a grande esperança de acabar com tudo que está aí, ou seja, com a corrupção, e ainda não estavam fazendo a verdadeira rapina nos cofres da República. Falar em cofres da República, eu quero começar por um assunto que vai desagradar muita gente que está me vendo aí, mas eu preciso ser coerente. Na época do regime militar, eu me encontrava muito com o Antônio Carlos Magalhães, que era uma fonte importante em mim, porque ele sabia muitas coisas. E o Antônio Carlos tinha uma teoria de que o povo julgava o estadista, o administrador público, na eleição, inclusive do ponto de vista da honestidade. E eu sempre combati isso. Não é verdade. O povo decide, escolhe e não tem nada que dá carta branca para ninguém usar mal o dinheiro público. Não, sim. Nada disso. Olha aqui. Há instituições para punir pessoas que agem mal. As instituições são a polícia, o Ministério Público, a Justiça, em todas as suas instâncias. Primeira, os juízes federais, os juízes em geral. A segunda, que são os tribunais regionais. E a terceira, que são os altos tribunais, o Tribunal Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Pois então, neste momento, eu estou lidando aqui com uma notícia importante que foi dada como exclusividade pelo jornal onde eu trabalho, o Estadão, de que o COAF, que é o órgão financeiro que acompanha o uso do dinheiro pelos cidadãos, pelos contribuintes, o COAF descobriu uma movimentação anormal de R$ 1.200.000 numa conta administrada pelo Fabrício José Carlos de Queiroz, PM do Rio de Janeiro, e era assessor do gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro, do PSL, na Assembleia Legislativa do Rio, até o dia 15 de outubro deste ano, quando ele foi demitido. Na ocasião, o Flávio Bolsonaro já tinha sido eleito senador da República. Ele estava registrado como assessor parlamentar e atuava como motorista e segurança do deputado. O líder do PT na Câmara, o deputado Paulo Pimenta, não podia perder uma oportunidade dessa, entrou ontem com uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República para pedir instauração de procedimento para investigar se o filho do presidente eleito, Jair Bolsonaro, o senador eleito Flávio Bolsonaro, e a futura primeira-dama, Michele Bolsonaro, receberam repasses de dinheiro ilícito. O site, o Antagonista, que está sempre muito bem informado, publicou uma notinha que disse que o Jair Bolsonaro avisou a deputados do PR que a imprensa divulgaria reportagens sobre a investigação envolvendo o Flávio. Segundo os participantes da reunião, o presidente eleito contou, sem ser perguntado, de forma genérica, que haveria uma tentativa de vinculá-lo ao caso. Então vamos esclarecer isso. Não há uma tentativa de vinculá-lo ao caso. Ele está vinculado ao caso, pelo sobrenome. Primeiro, pelo casamento dele com a senhora Michele. Há um cheque
desse PM, que está sendo investigado na COAF, e agora o deputado está pedindo que a PGR também abra uma investigação, a um cheque de R$ 24 mil que esse ex-assessor depositou na conta dela. A outra personagem do caso é o filho, então há um vínculo de sangue com o Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito presidente da República, ele não foi eleito para ser inspetor de quarteirão. Os 57 milhões e quase 800 mil votos que ele recebeu garantem a sua permanência na presidência da República por 4 anos, mas não o exime dos parentescos, nem do filho, nem da mulher. Ele não responde por isso. Isso nada envolve o Bolsonaro nisso, mas a presença do sobrenome e, sobretudo, a forma como ele age, principalmente em relação aos filhos, é muito admirável, o amor familiar que essa família tem. Mas esse amor familiar não pode ser usado como atenuante num caso como esse. O caso é grave, porque envolve dinheiro público, é preciso que seja investigado e não há como dissociá-lo do nome de Bolsonaro. Não adianta recadinho do tipo a tentativa de envolver, a tentativa de relacionar. Não há tentativa nenhuma. Nesse caso, o COAF descobriu uma movimentação irregular e acusou isso. A imprensa, no caso o Estadão, descobriu, publicou. A oposição faz o seu papel de oposição, pedindo investigação da PGR. O COAF não decidiu ainda. O COAF constatou uma movimentação anormal. É muito dinheiro, 1.200.000 para um motorista, para um PM, e é bom explicar isso. Não há nenhum crime ainda envolvido, mas é preciso conviver com isso. O Bolsonaro não pode tentar se livrar disso como se fosse uma tentativa de incriminá-lo, assim uma coisa insinuando que há uma vontade, há mesmo uma vontade em relação a ele, mas não tem nada a ver com essa notícia específica. Essa notícia, inclusive, é um alerta para que ele tenha mais cuidado na relação dele com a família. O presidente da República foi eleito presidente da República, mas os filhos deles, cada um deles foi eleito a um cargo. O Eduardo Bolsonaro, que era deputado federal em São Paulo, se elegeu senador em São Paulo. O Flávio Bolsonaro, que é personagem dessa encrenca aí, era deputado estadual no Rio e foi eleito senador. Seria de bom juízo do Bolsonaro se os filhos tivessem uma carreira normal como políticos, assim como ele teve. E seria também de bom alvitre que ele não ficasse jogando esse tipo de insinuação, olha, vão tentar me envolver. Não, ninguém vai tentar envolver nada nem ninguém. O nome dele está presente. O sobrenome que ele deu à mulher e ao filho está presente no caso. Então, vamos esperar para ver o que é que isso acontece e vamos ver se isso serve de alerta, inclusive para essa movimentação exagerada desses filhos em rede social, se envolvendo em tudo, na administração, criando muito atrito. Eu não tenho nada com isso, eu sou um eleitor brasileiro e estou dando aqui a minha opinião. Neste mesmo dia, né, em que o Estadão deu esta notícia, o juiz Ricardo Leite, lá de Brasília, ouviu um depoimento de Antônio Palocci. Antônio Palocci disse que o Lula contou para ele que estava recebendo propina das montadoras de automóveis através de relações públicas, o Mauro Marcondes, dessas montadoras. Olha, só ele e o Lula e o Luiz Cláudio, parece, estavam na reunião. Não havia testemunhas. Então, a defesa do Lula já fez questão de registrar isso e já disse que a delação não vale porque não havia testemunho, além do próprio Palocci. Isso é bobagem, porque a delação premiada, ela serve para que o delator dê sinais, indícios, pistas para que o crime seja descoberto. Não, simplesmente o juiz não vai decretar que o crime houve só por causa da delação. Isso não existe. Agora, o fato do Palocci ter sido transferido para casa, em prisão domiciliar com tornozeleira, por decisão da Justiça, né, por 2-1 no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mostra que
A Polícia Federal, que recebe a delação premiada dele, inclusive essa informação foi dada e o Ricardo Brandt deu com exclusividade também lá no Estadão, da equipe do Fausto Macedo. Se a polícia autorizou isso, e a justiça autorizou, se a polícia pediu e a justiça autorizou, na certa deve haver. Agora, na certa deve haver, vamos esperar. Corre sob sigilo, vamos esperar para ver que tipo de prova a polícia e o Ministério Público vão apresentar a juízo para que isso seja confirmado ou não. O depoimento de ontem, que ele prestou aqui em São Paulo, naquela transmissão por imagem e som para o juiz Ricardo Leite em Brasília, essa notícia em outro, é a Operação Zelote, que é uma operação que investiga a possibilidade de uma medida provisória que deu vantagens financeiras a montadoras tenha sido paga pelas montadoras através de um dinheiro para uma empresa chamada Touchdown, uma empresa que promove o futebol americano no Brasil, e como ninguém conhece futebol americano no Brasil, já se vê que a empresa não é assim um grande sucesso de público, né? De qualquer maneira, é uma delação importante. Agora, da mesma forma que o Lula responde por ela, da mesma forma que o filho do Lula responde por ela, o Bolsonaro vai ter que não responder, porque ele não está envolvido no caso especificamente, mas vai ter que suportar as notícias a respeito do filho e da mulher nesse episódio da COAF, porque o que vale para o filho do Lula vale para o filho do Bolsonaro. Eu quero lembrar que no tempo em que o Papo Aberto e eu éramos solitários nas críticas ao PT, todo mundo dizia isso que o Antônio Carlos falava: o Lula é o papo mais popular do Brasil, o povo não está nem ligando para isso. Isso não tem nada a ver. Uma coisa é eleger, uma coisa é cumprir o cargo, outra coisa é responder às instituições da República que funcionam de forma independente por eventuais delitos cometidos. E isso vai ser muito cobrado do Bolsonaro, como está sendo cobrado do Lula. Porque o PT, quando começou, e eu assisti o começo do PT, só falava: não, estamos aqui para acabar com tudo isso, essa roubalheira toda, e no fim o PT promoveu uma roubalheira imensa. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com o Bolsonaro, não há nenhum indício de que isso esteja para acontecer, mas ele não pode vacilar nisso. Não pode vacilar. Eu já tenho falado isso a respeito do caso do Onyx Lorenzoni, da Tereza Cristina, do Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, ministros do Bolsonaro, mas eu não vou voltar a falar nisso, até porque eu não tenho tempo. E tem mais uma coisinha que eu queria para encerrar. Acontece o seguinte: o advogado Cristiano Caiado de Ascioli, aquele que disse que tinha vergonha do STF e que sentia vergonha de ser brasileiro por causa da atuação do STF para o Ricardo Lewandowski, distribuiu um novo vídeo nas redes sociais mostrando que um assessor que acompanhava o Lewandowski, fez uma piadinha quando em Brasília o levou para prestar esclarecimentos na Polícia Federal. Agora o senhor está feliz, vai ser preso por uma autoridade policial. Pois bem, esse assessor se chama Alexandre Magno Andrade Gorga. Foi designado há 3 meses como chefe da seção de segurança pessoal dos dignitários do STF e atuou por anos como motorista do ex-ministro Sepúlveda Pertence. O ex-ministro Sepúlveda Pertence é um nome importante nessa nossa conversa, porque ele mostra a ligação espúria que existe entre os ministros do Supremo e os advogados granfinos. O Sepúlveda Pertence é um ex-ministro do Supremo, muito respeitado, um homem de esquerda, e agora é advogado do Lula. Ele foi até presidente do Supremo, mas agora ele é advogado do Lula. Então, é para você ter uma ideia de que esse tipo de relação não pode ser aceita. Agora, não pode ser aceita à esquerda nem à direita, tá certo? Bom, eu vou parando por aqui, espero que você tenha tido paciência de chegar até aqui. Se teve, se gostou, dê um like e se inscreva no meu canal. Eu estou com mais de 130 mil inscritos, mas gostaria de ter a sua inscrição, se é que você não já se inscreveu. Se inscrever, toca no sininho, porque aí vai ser avisado das próximas vezes que eu gravar e publicar um vídeo como este. Isso vai acontecer todo dia e você sabe que eu tenho cumprido isso. O que é que eu faço no resto do dia? Está tudo no fim de um texto de explicação embaixo do
do vídeo. Caso você tenha interesse em me acompanhar fora daqui, basta ler lá e ver. Por enquanto, eu vou aqui ficando direto ao assunto. Em Té, e Deus é mais.